Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, tudo bem? Eu, professor Bonfim, estamos aqui para darmos prosseguimento às nossas videoaulas. Hoje vamos falar de um assunto que é comum, relativamente simples, mas que cria uma confusão lascada. Vamos falar hoje de MMC e MDC. E aí o pessoal confunde o que é MMC com MDC. Muita gente fala que MMC significa máximo, múltiplo comum, e muita gente fala que MDC significa mínimo divisor comum. Mas será que é isso mesmo? Para que a gente possa esclarecer o que acontece, vamos começar do início. Parece algo estranho, mas não. Os múltiplos. Vamos pegar os múltiplos, por exemplo, do 6. Quando a gente fala dos múltiplos, é pegar um número e multiplicar pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a primeira dica, quando a gente fala dos múltiplos, estamos nos referindo ao quê? A tabuada. Se eu pegar os múltiplos de 6, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5 e assim por diante. Então é pegar a tabuada literalmente do 6. Então os múltiplos M de múltiplo do número 6 vai ser 0, 6, 12, 18, 24, 36, ou 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 e assim por diante. Estes três pontinhos aqui, que significa reticências, significa que eu posso seguir infinitamente. Então repare que se eu perguntar assim, me diga o múltiplo do número 6. É só pensar na tabuada do 6. Mas como é que eu consigo descobrir? Depois a gente fala disso. Se eu pegar outro exemplo, os múltiplos do 10. Isso é fácil. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Perceba que é muito mais rápido e muito mais fácil, porque é só pegar de 10 em 10. Agora, se eu quiser os múltiplos em comum do 6 e do 10. Em comum significa que está nos dois ao mesmo tempo. E quem está nos dois? O 0 está nos dois, então ele está aqui. 6 não, 12, 18, 24, o 30, está aqui, ó. Aqui o 30. Então o 30 está aqui. Quem viria depois? O 60. Mas o 60 você não colocou em cima, porque eu não quis. Porque essa reticência significa que segue-se o número. Então teria o 60, depois o 30, 120, 150, 180, 210 e assim por diante. Mas, como é que eu descubro isso? Como é que eu sei? Sou vidente? Não. Uma dica de como descobrimos é só vocês fazerem a diferença. Se fizerem a diferença desse número com o 0, diferença em matemática é subtração. 30 menos 0, 30. Então é sempre acrescentando de 30. Então, 30 mais 30, 60. 60 mais 30, 90. 90 com mais 30, 120. 120 com mais 30, 150. 150 com mais 30, 210 e assim por diante. Ou seja, observe o seguinte. O 0, isso aqui não é o não, hein? Não é o 0, é 0. É múltiplo de todo número. Repare que o 0 está aqui, ó. Veja, quando a gente fala que 0 é múltiplo de todo número, é só você pegar um número e multiplicar por 0. Se vocês pegarem 4 vezes 0, vai dar 0. Então 0 é múltiplo de todo número. Outra coisa, todo número é múltiplo de si mesmo. Perceba que o 6 está aqui, 6 é múltiplo de 6, 6 vezes 1. 10 é múltiplo de 10, 10 vezes 1. 30 é múltiplo de 30, 30 vezes 1. E assim por diante. O número tem infinitos múltiplos. Isso daqui é extremamente importante. Hein? O número tem infinitos múltiplos. Por que eu falo isso? Se eu perguntar para você, meu caro aluno, minha cara aluna, qual é o maior múltiplo? O maior múltiplo do 10. Aí você pode falar 10 mil. E se eu falar 1 milhão? Alguém fala 2 milhões? O outro fala 1 bilhão. Alguém fala 1 trilhão. Eu falo 10 trilhões, 100 trilhões. 15 trilhões. Então repare que se alguém perguntar assim, qual é o maior múltiplo? Você pode falar qualquer número, eu vou somar mais 10, o meu é maior. Então repare que quando a gente fala dos múltiplos, ele não tem fim, ele segue infinitamente. Então lembra que eu comecei a aula falando que muita gente fala que MMC significa máximo múltiplo comum? Então se eu falo que os múltiplos eles não têm fim, não faz sentido eu falar que qual é o maior múltiplo de um número, porque ele não tem fim. Qualquer número que você diga, é só eu acrescentar mais 10, o meu já é maior. Então, toma cuidado com relação aos múltiplos,
eles são infinitos, ou seja, não tem fim, segue infinitamente. Outra coisa, forma-se uma PA. PA significa progressão aritmética, ou seja, eu vou ter sempre uma constante. Lembra que eu falei que se eu somar aqui 30, que a diferença aqui é de 30, esse 30 é a constante, ó. De 30 para 60, aumentou 30. De 60 para 90, aumentou 30 e assim por diante. Essa é a nossa PA que a gente fala. Ou se vocês pegarem aqui, ó, de 20 para 10, aumentou em 10. De 30 para 20, aumentou em 10. Pegar no 6, aumentou em 6. Essa seria a PA. Então toma cuidado com isso. Quando falamos de múltiplos, o zero é múltiplo de todo número é múltiplo de si mesmo, eles são infinitos e formam uma PA.